Quando pensamos na ideia de mudança, a China é um bom exemplo. Num espaço de tempo relativamente curto, muita coisa se alterou por lá. Por exemplo, em parte da década de 60 e 70, o país estava em plena revolução cultural e era comandado já há bastante tempo pelo Mao Tse-tung. A situação na China estava muito turbulenta, além de ter muita perseguição política. Só que após a morte do Mao Tse-tung, foram implementadas diversas reformas econômicas importantes e, a partir daí, a coisa começou a se alterar para valer. A China então se tornou, pouco a pouco, um país mais aberto, mais urbano e mais moderno. Um crescimento econômico sem precedentes se iniciou no final do século XX, fazendo com que a China se tornasse a segunda maior economia do planeta. Mas também teve muita coisa que não mudou não, tá? O partido que comanda o país continua sendo o mesmo e ainda existe bastante rigor nas questões políticas. Outro grande problema por lá é a questão da censura, que limita drasticamente a liberdade de expressão e a liberdade de acesso a conteúdo. Mas de qualquer maneira, a vida mudou muito. Você vivia numa cidade normal e, por exemplo, poucos anos depois, aquela mesma cidade era muito maior do que antes. O melhor exemplo que eu achei em relação a essas alterações nas cidades vem do trabalho de um fotógrafo chamado Carlos Barria, que ele fez uma comparação muito interessante entre a cidade de Xangai, no caso a cidade em 1987 e essa mesma cidade em 2013. Em 1987, Xangai praticamente não tinha nenhum arranha-céu. Parecia uma cidade do interior, uma cidade como outra qualquer. Já em 2013, poucos anos depois, se for parar para pensar, Xangai se torna uma cidade absurdamente moderna e também vira o centro comercial e financeiro da China continental. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar o link aqui na descrição dessas imagens numa resolução maior. Esse livro aqui, o Mudança, do escritor Mo Yan, que foi publicado pela editora Kozak Naif, é um livro que fala sobre como as mudanças na vida desse escritor, e de qualquer chinês na verdade, muitas vezes estão conectadas com as mudanças da própria China. O escritor Guan Moye, conhecido pelo pseudônimo de Mo Yan, é considerado um dos autores chineses mais importantes da atualidade. Infelizmente, pelo que eu andei vendo, tem muito pouca coisa traduzida desse escritor para o português. Essa edição aqui, ela foi traduzida direto do chinês pelo Hamilton Reis, e é uma edição muito bonita que eu vou mostrar em detalhes para vocês agora. Bom, vocês podem ver que essa capa, bem bonita, ela mostra uma espécie de um desenho técnico, né? Que é um desenho técnico de um caminhão chamado Gai 51, que é um caminhão que eu vou comentar para vocês daqui a pouco. É praticamente um personagem desse livro de tantas vezes que ele aparece. Uma capa bem bonita. Já a parte de dentro mostra uma imagem, tanto a parte de dentro da capa frontal quanto da contracapa, que é uma imagem de uma construção. Uma construção em 1999 de um complexo comercial em Pequim, que eu acho que serve para transmitir, né, essa ideia de uma mudança contínua, de uma China envolvida com o progresso. E o restante do livro tem páginas amarelas, letras roxas, os capítulos divididos por páginas desse tipo. É um livro, formato pocket, muito interessante e muito bonito, da Kozak Naif. De acordo com a orelha do livro, isso aqui é uma autobiografia ficcionalizada do Mo Yan. Nesse livro, o autor se preocupa em fazer um recorte da própria vida e falar dos seus momentos, das suas memórias, desde a infância até a vida adulta. Quando criança, o Mo Yan era um menino solitário e sonhava em ser escritor e que tinha sido expulso injustamente do colégio. Ele foi acusado de ofender um professor que era filho de um mártir da Revolução Chinesa e que também era vice-diretor do Comitê Revolucionário da escola. Um garoto humilde, de uma família igualmente humilde, não teria como se defender numa situação dessa. A expulsão, então, foi meio que uma coisa inevitável. No entanto, o período na escola foi uma coisa muito importante para ele, e boa parte do livro é dedicada a essas memórias. Durante os anos que o Mo Yan ainda estudou nessa escola, ele desenvolveu um fascínio muito grande por um caminhão conhecido como, se não me engano, se pronuncia Gai 51, que é um automóvel de fabricação soviética que circulava, alguns poucos ainda circulavam pela China, e é aquele que eu mostrei anteriormente no início do vídeo, que é o que ficava na capa. Esse daqui, ó. Acho que dá pra ver. É esse aqui. O pai de uma colega de classe, ele dirigia esse caminhão e ficava circulando pela região, chamando a atenção de tudo quanto era garoto da época.
Já mais velho e fora da escola, ele trabalhou por um tempo numa fábrica de processamento de algodão. Só que para ele isso não era o suficiente. Ele era um garoto inteligente, tinha estudado numa escola que era boa e tinha bastante conhecimento. Ele queria muito entrar para a universidade e trabalhar com textos literários, trabalhar com escrita, se tornar um escritor. Só que, como ele era registrado como camponês, como ele vinha de uma família muito humilde, isso para ele era praticamente um sonho impossível. A saída então foi entrar para o exército. E no exército ele trabalhou em várias funções. Ele foi vigia, ele cuidou do campo e chegou inclusive a trabalhar como professor de física. Lá ele também teve contato com o caminhão Gás-51 do exército e viajou várias vezes nele. Misturando memórias daquelas viagens com o presente, o Mo Yan ele começa a mostrar como os locais e como a China, de modo geral, se alterou drasticamente ao longo dos anos. Ele comenta, por exemplo, as mudanças na cidade de Shougang, que na época dele era simplesmente um vilarejo com uma única rua passando e que poucos anos depois se tornou uma cidade grande com avenidas largas. Ele também fala de Pequim, que em 1978 não era nem 1/10 do que é hoje. O Mo Yan, filho de camponeses, não tinha muitas oportunidades antes. Só que somente 2 anos depois da morte do Mao Tse Tung, muita coisa já começou a se alterar e as oportunidades começavam a aparecer. Um bom exemplo que ele cita são as universidades, que agora eram mais abertas e que faziam exames de admissão. O Mo Yan ele fala, por exemplo, que andar de trem era uma coisa bastante complicada, que num trajeto de cerca de 100 km, você iria gastar mais ou menos umas 3 horas chacoalhando ali dentro. Agora, um trecho de 800 km, muito maior que o outro, você conseguia terminar em cerca de 5 horas. Tudo estava se alterando, inclusive a condição das pessoas, seja para melhor, seja para pior. Um amigo bastante pobre do Mo Yan, ele não tinha nenhuma perspectiva de futuro, só que agora ele tinha conseguido se tornar milionário. Já uma colega de classe dele, que era uma das privilegiadas do governo de Mao Tse Tung, estava bastante infeliz e sem saber o que fazer da vida. Outra mudança interessante é que antes o Mo Yan, ele que era filho de camponês, era considerado automaticamente sem chances de entrar numa universidade. Só que agora ele conseguia se destacar simplesmente pelo seu talento literário, sem precisar de nenhum plano de fundo maravilhoso, como um parente herói de uma revolução ou uma família que seguisse fielmente os ideais do partido. Se for parar para pensar, faz realmente todo sentido uma pessoa com uma história de vida dessas publicar um livro chamado Mudança. Para você ver, ele saiu de uma realidade com enormes limitações, onde as oportunidades eram escassas e que muitas vezes nem sequer dependiam dele, para alguns anos depois, mais especificamente em 2012, simplesmente se tornar um ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Se você tiver interesse nesse assunto, eu vou te dar 2 leituras de complemento, né, para quem quiser ler um pouco mais sobre isso. Que que eu li, que eu gostei muito, se chama Meu Nome é Número 4, da Qin Xingye, que fala sobre o período que ela passou numa prisão agrícola durante a Revolução Cultural Chinesa. E o outro livro é um livro de história, propriamente dito, que é o China, Uma Nova História. É um livro muito legal, muito bem escrito, que serve mais para consulta, né? Mas se você tiver interesse também de ler de ponta a ponta, dá para ler numa boa. É um livro muito bom mesmo, vale muito a pena. É isso, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, se inscreve no canal, faz um comentário se você já leu esse livro, se você quer ler, se você gostou, se você não gostou. Também quero te convidar para curtir o Leia para Viver nas redes sociais, que eu vou botar o link aqui na descrição, o link do Instagram, do Facebook, do Twitter. E também quero te convidar para visitar o meu blog, o leiaparaviver.com.br. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!